Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. ONU acusa a Coreia do Norte de roubo de mais de 300 milhões de dólares em criptomoedas. Instituto Butantan recebe novo lote de insumos para a produção da vacina Coronavac em São Paulo. Para evitar turismo das vacinas, Chile proíbe imunização de estrangeiros sem visto de residência. Desmatamento na Amazônia. O governo concentrará ações em 11 municípios críticos, segundo diz o vice-presidente da República, Milton Mourão. OMS diz que vacina de Oxford pode ser aplicada em regiões onde circulam as novas variantes. Avião militar cai no Paraguai e 7 pessoas morrem no acidente. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. Um relatório confidencial da ONU, a Organização das Nações Unidas, revelado pela imprensa sul-coreana hoje, aponta que a Coreia do Norte roubou mais de 300 milhões de dólares em criptomoedas com cyberataques nos últimos meses. O objetivo seria financiar os programas nuclear e balístico proibidos pela comunidade internacional, segundo afirma o documento. O relatório, redigido por um grupo de especialistas no controle da aplicação das sanções contra a Coreia do Norte, calcula que no total o roubo de bens virtuais cometidos pelo país entre 2019 e novembro do ano passado alcança o valor de 316 milhões e 400 mil dólares. O documento aponta que instituições financeiras e bolsas de valores foram alvos de ataques cibernéticos para que Pyongyang conseguisse financiar o desenvolvimento do programa nuclear e balístico. A maior parte da receita teria vindo de 2 roubos cometidos no fim do ano passado. Os especialistas da ONU descobriram as irregularidades porque estavam investigando um ataque em setembro do ano passado contra uma negociação de criptomoedas que resultou no roubo de 281 milhões de dólares. Um mês depois, outra ação de supostos hackers norte-coreanos conseguiu desviar 23 milhões de dólares. A Coreia do Norte tem milhares de hackers treinados que já atacaram empresas e instituições da Coreia do Sul e de outros países. Os piratas norte-coreanos também agem para se vingar das múltiplas sanções aplicadas contra o país, especialmente pelos Estados Unidos por seus programas de armamento. As negociações entre Pyongyang e Washington estão congeladas desde o fracasso da reunião de cúpula entre o então presidente americano Donald Trump, naquela época, e o ditador Kim Jong-un em Hanoi, no Vietnã, em 2019. Uma das razões da paralisação foi a falta de um consenso sobre as concessões que a Coreia do Norte deveria fazer em troca da suspensão das sanções e da redução da pressão internacional. As habilidades de guerra cibernética de Pyongyang ganharam destaque global em 2014, quando a Coreia do Norte foi acusada de atacar a Sony Pictures Entertainment como vingança contra o filme The Interview, uma comédia que ironiza Kim Jong-un. Também existe a suspeita de que Pyongyang tenha roubado 81 milhões de dólares do Banco Central de Bangladesh em 2016 e quase 60 milhões de dólares do banco taiwanês Far Eastern International em 2017. Bom, vamos à próxima notícia. O Instituto Butantan recebeu hoje de manhã mais 5.600 litros de insumos para a produção de 8 milhões e 700 mil doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A carga chegou ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, às 7h26 da manhã. O voo vindo de Pequim, na China, fez escala no aeroporto de Lisboa, em Portugal. Cerca de 20 minutos após o avião pousar, a carga começou a ser descarregada. Após a liberação pela alfândega, as doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição na sede do Instituto Butantan a partir do dia 23 de fevereiro. Com a chegada do novo lote de insumos, o Instituto totaliza 27 milhões de doses da vacina. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que espera ter 100 milhões de doses prontas até o começo de setembro de 2021. Esse é o segundo lote de insumos que o Butantan recebe nesse ano. O primeiro lote chegou em 3 de fevereiro pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. Esse lote vai ser entregue até o dia 23 desse mês ao Ministério da Saúde. O Instituto está produzindo cerca de 600 mil doses da Coronavac por dia.
A previsão do Instituto Butantan é receber até abril o total de insumos necessários para a produção das 46 milhões de doses contratadas. Desse total, 6 milhões foram importadas prontas da China. Até amanhã de hoje, o estado de São Paulo tinha imunizado 1.020.106 pessoas contra o coronavírus. No Brasil, eram cerca de 4 milhões de vacinados. Os testes do Brasil conduzidos pelo Instituto Butantan apontaram uma eficácia de 50,38% da Coronavac. Além disso, a vacina tem eficácia de 78% para casos leves que exigem algum cuidado médico e nenhum dos vacinados ficou em estado grave, foi internado ou morreu por coronavírus. O imunizante teve 91,25% de eficácia em uma análise preliminar dos resultados na Turquia e 65,3% na Indonésia. Ao justificar as diferentes taxas de eficácia, a farmacêutica chinesa afirmou que os países usaram vacinas do mesmo lote em seus estudos, mas os protocolos de teste não eram idênticos. Bom, vamos à próxima notícia. O governo do Chile informou hoje que não irá vacinar estrangeiros sem visto de residência no país contra a Covid-19. A medida anunciada hoje quer evitar o surgimento do chamado turismo das vacinas. A decisão foi tomada depois que uma reportagem da televisão peruana mostrou a venda de pacotes de viagens para o Chile, que incluíam a promessa da imunização por cerca de R$5 mil. A vacinação no Chile é gratuita e voluntária. O ministro das Relações Exteriores chileno, Andrés Alamand, disse em entrevista coletiva que o país seguirá vacinando estrangeiros com autorização de viver por lá ou que já tenham, dado entrada em um pedido de visto de residência. A medida, no entanto, prejudica imigrantes indocumentados. Segundo o chanceler, estrangeiros que se encontram no país em situação irregular também não serão vacinados. O Colégio Médico, organização similar ao Conselho Federal de Medicina no Brasil, criticou a decisão do governo e pede que a vacinação não seja limitada. Em nota, a entidade diz que a medida afeta imigrantes em situação mais vulnerável e ameaça a saúde de toda a população. O Chile foi o primeiro país da América do Sul a começar uma campanha de vacinação contra a Covid-19 ainda na véspera do Natal do ano passado. O governo chileno tem acordos de compra com ao menos 6 farmacêuticas e cerca de 36 milhões de doses garantidas. O país, com pouco mais de 18 milhões de habitantes, registrou desde o início da pandemia 760 mil infecções pelo coronavírus e ao menos 19 mil mortos por complicações da doença. Bom, vamos à próxima notícia. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou hoje que 70% dos crimes ambientais na Amazônia ocorrem em 11 municípios de 4 estados, que serão as áreas prioritárias do governo para fiscalização na região após o término das ações com militares das Forças Armadas previsto para o dia 30 de abril. Hamilton Mourão falou sobre as ações na floresta em entrevista após comandar a reunião do Conselho Nacional da Amazônia. O vice-presidente preside o colegiado recriado há um ano pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma tentativa de responder críticas do Brasil e no exterior à sua política ambiental. Hamilton Mourão apresentou na reunião o Plano Amazônia para substituir a Operação Verde Brasil 2, conduzida pelos militares. A fiscalização vai voltar a ser exercida prioritariamente pelos órgãos civis como o IBAMA e o ICMBio. Como esses órgãos têm equipes menores na comparação com as Forças Armadas, as ações serão concentradas. Segundo informou a assessoria da vice-presidência, os 11 municípios são os seguintes. No Pará, a maioria dos municípios que serão fiscalizados vão ser no Pará. No Pará, vão ser fiscalizados os municípios de Itaituba, Rurópolis, Portel, Pacajá, São Félix do Xingu, Altamira e Novo Progresso. No Amazonas só vão ser 2 cidades, Apuí e Lábrea. Em Rondônia só vai ser fiscalizada a cidade de Porto Velho e no Mato Grosso somente a cidade de Colniza. Ainda de acordo com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o governo quer contar, além dos órgãos voltados para o meio ambiente, com a FUNAI e com o INCRA e com as polícias. O vice-presidente afirmou que os Ministérios do Meio Ambiente, Justiça e Agricultura avaliarão contratações temporárias para reforçar os órgãos que atuam na proteção da Amazônia. Eventuais contratações teriam de ser acertadas com o Ministério da Economia. O vice-presidente também relatou que o governo estuda uma forma de receber doações de países interessados em financiar a preservação da floresta. Segundo dados do INPE, de maio a dezembro do ano passado, os alertas de desmatamento atingiram 7.221
quilômetros quadrados, uma área que equivale a quase 5 cidades de São Paulo. Já os dados completos de janeiro a dezembro do ano passado mostraram que 2020 foi o segundo pior ano desde 2015, quando começou a série histórica, só perdendo para 2019. Independentemente das épocas de pico do desmate, nos meses de seca, uma taxa maior e durante a chuva uma menor. O desmatamento na Amazônia em 2020 foi 3 vezes maior do que a proposta do Brasil, a Convenção do Clima. A taxa oficial calculada pelo sistema PRODES do INPE leva em consideração o ciclo de agosto a julho de cada ano. De 2019 para 2020, a alta foi de quase 10%. Hamilton Mourão explicou que entre 15 e 30 de abril deste ano, as Forças Armadas e o efetivo das agências civis atuarão juntos na Amazônia em um período de transição para o fim da Operação Verde Brasil 2. A operação foi permitida graças a um decreto de garantia da lei da ordem assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que autorizou o emprego dos militares nas ações de combate a crimes ambientais na Amazônia. A GLO foi prorrogada 3 vezes e se encerra no dia 30 de abril. Sobre uma possível prorrogação, Hamilton Mourão disse que caso seja preciso, a proposta será levada para análise do presidente Jair Bolsonaro. Contudo, o vice frisou que o país passa por quadro de dificuldades fiscais e busca recursos, por exemplo, para viabilizar a retomada do auxílio emergencial. Ele disse que a operação custou entre 400 milhões de reais, e 410 milhões de reais, assim que não é uma operação extremamente cara. Hamilton Mourão afirmou que entre junho do ano passado e 31 de janeiro desse ano, houve redução de 19% no desmatamento da Amazônia. A meta do governo é zerar o desmatamento ilegal até 2030. O ano de 2020 foi o segundo pior em alerta de desmatamento na Amazônia Legal desde 2015, com um total de 8.426 km², segundo dados do INPE. O índice de 2020 ficou abaixo apenas do recorde histórico de 2019, com alertas em 9.178 km², já em 2018, o número foi de 4.951 km² de área desmatada. Bom, vamos à próxima notícia. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca contra a Covid-19 pode ser aplicada em regiões onde circulam as novas variantes do coronavírus, assim como em maiores de 65 anos e pessoas com comorbidades, informou hoje a Organização Mundial da Saúde. O documento elaborado pelo Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas diz que os países devem priorizar os profissionais de saúde e idosos com e sem comorbidades na primeira fase de vacinação. O documento destaca que há pouco ou nenhum dado dos ensaios clínicos em crianças e adolescentes menores de 18 anos, por isso a aplicação, por enquanto, é recomendada para 18 anos ou mais. Apesar de estudos recentes sugerirem que a vacina de Oxford é menos eficaz contra a cepa sul-africana, a OMS reforçou que o imunizante pode ser utilizado contra as variantes. Outra recomendação da OMS sobre a vacina de Oxford é a relação à administração. Ela deve ser aplicada em 2 doses com intervalo de 8 a 12 semanas. Após a aplicação das 2 doses, não há necessidade de dose de reforço. Deve-se aplicar a mesma vacina nas 2 doses, porque ainda não existem dados disponíveis sobre o uso combinado. Além disso, se a pessoa tiver tomado outra vacina, deve esperar 14 dias para receber a vacina da Covid-19. Na primeira semana de fevereiro, cientistas da Universidade de Oxford apontaram em um estudo preliminar que a vacina pode ter a capacidade de reduzir em até 67,6% a transmissão do novo coronavírus. Bom, vamos à próxima notícia. Um avião da Força Aérea do Paraguai caiu ontem na base aérea de Nuguazú, em Luque, próximo ao principal aeroporto que serve a capital do Paraguai, Assunção. Bombeiros disseram ao jornal ABC Color que havia 8 pessoas na aeronave. 7 pessoas morreram e um dos ocupantes foi levado a um hospital da região. Em nota, a Força Aérea Paraguai informou que o avião era um Cessna 402,
e que uma investigação está aberta para esclarecer as causas do acidente. Um dos socorristas disse que o avião caiu em cima de carros que estavam estacionados nas imediações da base. A aeronave pegou fogo ao se acidentar e os bombeiros jogaram espuma para conter as chamas. Ainda de acordo com a imprensa paraguaia, o avião havia partido de Fuerte Olimpo, onde os militares fariam uma inspeção do aeroporto local. A queda ocorreu momentos antes de pousar no aeroporto Silvio Pettirossi, principal terminal do Paraguai. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, obrigado pela companhia, tchau!